Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Humanizando o Conceito para um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho aqui comigo? Hoje é mais um dia de café aqui no canal para a gente conversar sobre intolerância religiosa com base em dados aí mais recentes, né, sobre o que tem acontecido no nosso país. A gente hoje vai conversar sobre esse assunto. Quero dizer que você é convidado a deixar seu comentário aqui no vídeo. É importante, a gente está aqui num diálogo, né? Então, o seu comentário é importante, a sua participação é importante. Aproveito para pedir você para me seguir lá no Instagram e também se inscrever aqui no nosso canal, que vai nos ajudar bastante aí e para a gente dar continuidade aqui nos nossos projetos aqui, no nosso diálogo, em nossas conversas aqui no canal. Então, vamos comigo aí que vai ser bacana a gente participar junto aí. Galera, então esse tema que a gente vai abordar hoje, né, que é sobre a questão da intolerância religiosa, agora em 2023, isso me preocupa muito. Porque primeiro assim, quando a gente fala de Brasil, né, nós temos um país com uma diversidade de religiões, é um país muito plural, muito diversificado, só que infelizmente, de acordo com pesquisas recentes, né, as religiões que mais sofrem perseguição, que sofrem crimes e até mesmo intolerância religiosa são as religiões de matriz africana. Aí eu cito o candomblé, a umbanda, apenas uma fragmentação, né, uma ramificação dessas religiões que de norte a sul do Brasil você tem muitas ramificações aí das religiões de origem afro. Então assim, são as religiões assim muito perseguidas porque você tem casos reais, isso são casos reais, gente, de pessoas que se declaram pertencentes às religiões afro, que são espancadas. A gente tem pessoas que são apedrejadas, isso é fato, você tem denúncias sobre isso, tem boletim de ocorrência sobre esses casos. E a gente também tem mortes, né, até por esses conflitos, né, que a gente tem visto aqui no país. Isso deve nos preocupar. Se você observar, não tem muito tempo que a gente assistiu agora um assassinato, né, da conhecida mãe Bernadette, em que houve um crime bárbaro ali, que ela foi assassinada, e isso está sendo investigado, né? Há muitas possibilidades ali do que teria motivado esse crime, mas uma das alas de investigação é a questão da intolerância religiosa, também considerando ali um problema que a gente vive no país por algumas lideranças quilombolas em algumas áreas do Brasil, em que a gente também tem muitos conflitos e problemas nessa área. Sem contar, gente, eu não estou nem levando em consideração que a gente tem áreas, né, no Brasil, em alguns estados, em que você tem poderes paralelos, em que praticamente eles determinam, né, o que pode e o que não pode em questões em questões de liberdade religiosa. Então isso também é um outro problema que a gente vive. Então, assim, são alguns dados, algumas coisas que devem nos preocupar, porque infelizmente uma das motivações e das razões, né, vamos dizer assim, uma das causas, melhor dizendo, que muitas das vezes promove esses crimes ou que alimenta esses crimes, infelizmente são discursos, né, alimentados, né, por opiniões às vezes equivocadas ou opiniões assim extremamente preconceituosas em relação, né, melhor falando, a alguns grupos religiosos no Brasil. E às vezes essas ideias são alimentadas e algumas noções elas são espalhadas de uma forma que você em nada contribui, vamos dizer assim, para um mundo, uma sociedade mais equilibrada. Fato é que quando a gente fala de religião, de religiosidade, eu falo como uma pessoa da fé, como uma pessoa que tem fé, né? Você observa o seguinte: se a gente fizer uma análise teológica em questões que diz respeito é, ao comportamento de Jesus ali nas páginas dos evangelhos canônicos, a gente verifica um Jesus ali nas páginas dos evangelhos canônicos que ele conversa com os pecadores, ele se aproxima da prostituta, ele senta com publicanos, ele se aproxima das pessoas. E uma das propostas do Jesus ali nas páginas dos evangelhos é
trazer para ele as pessoas mais negligenciadas da sociedade. Então isso é um registro, elementos teológicos, né, que nós vemos ali no que nós classificamos como Novo Testamento, e ao mesmo tempo a gente percebe um exemplo, né, um exemplo religioso, né, de liderança, de um comportamento interessante e um comportamento inclusivo que deveríamos ter para com o nosso próximo e para com as pessoas aí que estão ao nosso redor. Então, assim, a gente vê cada vez mais uma exclusão de algumas minorias no Brasil, né, algumas dificuldades, e cabe a nós refletirmos um pouco, né, sobre o nosso comportamento, sobre a responsabilidade, muitas das vezes, que nós devemos ter com o que falamos. Isso é importante. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 2 anos eu estou considerando 2022 e 2023, gente. Os estados que lideram aí denúncias por intolerância religiosa São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. São os 3 estados aí que lideram, né, essas denúncias aí por intolerância religiosa. Em 2022 teve muita denúncia, em 2023 cresceu muito essas denúncias. Algo que deve nos preocupar. Apesar de a Constituição garantir o lugar das pessoas, né, o direito das pessoas professarem a sua fé, do seu espaço, uma coisa óbvia, né, que eu estou falando aqui, infelizmente, há grupos, né, na sociedade que parecem não entender muito bem isso. Né? É como se tem pessoas que têm uma ideia que é como se o outro tivesse que ser subserviente à sua visão de mundo. Mas a Constituição garante a cada um seu lugar, o seu espaço. Assim, então, gente, isso é um ponto a considerar. E um desfecho que eu quero fazer aqui nesse vídeo, e é uma consideração muito importante, é que quando nós analisamos historicamente os conflitos entre católicos e protestantes pós-reforma ou pós-século XVI, a gente percebe que durante aí mais de 100 anos houve um conflito e guerras religiosas intensas entre católicos e protestantes. E sabe qual uma das principais razões dessas guerras? É que, no caso, o católico ele vai considerar o protestante como anticristão, da mesma forma que o protestante vai considerar o católico como anticristão. E na visão desses dois grupos, por aquele outro grupo, no caso, citando pelo fato de o protestante achar que o católico ele não professa a vontade de Deus ou a fé verdadeira, ele tem que ser eliminado. Ele não pode ser tolerado. Então, você vai ter, durante aí um período de mais de 100 anos, guerras religiosas em que morrerão milhares de pessoas nesses conflitos, e na realidade o que a gente vai ter como resultado disso são fraturas sociais expostas e problemas assim sem precedentes na nossa história. Ou seja, demorou muito tempo para se perceber ali, para observar-se, né, entre católicos e protestantes, que era possível conviver com diferença e tolerar aquele que tinha uma visão religiosa diferente da dele. Então, assim, são questões, né, que a gente observa na história e que gerou fraturas aí gigantescas, né, ao longo do tempo, e que trazem para nós alguns exemplos, aí, algumas lições, né, no caso do passado, até mesmo de coisas que não devem ser repetidas, né? Na realidade, o que a gente precisa é de tolerância, de inclusão, de uma visão equilibrada de mundo. E assim, eu espero que esse vídeo, de alguma maneira, ele traga para nós algumas reflexões, né, sobre esse tema, e para a gente poder fazer uma análise, né, que é possível ter tolerância, apesar da nossa visão de mundo, da nossa fé, das nossas diferenças, é possível a gente construir mais diálogo, mais equilíbrio social, até mesmo para que a gente tenha uma sociedade mais pacífica, galera. Então é esse vídeo sobre intolerância que eu queria fazer aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, assim, aproveitando, né, lembrando você que você é convidado a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like aqui no nosso vídeo, me seguir no Instagram, tá bom, gente? Então é esse o vídeo, aguardo você aí, até o próximo encontro aqui no Cafezinho Humanizando.